Estava numa cidadezinha no interior do Paraná. Havia saído com um amigo e estávamos voltando para casa por volta das 21h30. Na volta passamos pela casa de um conhecido, as luzes estavam apagadas e achávamos que ele havia saído ou já estava dormindo. Notamos a silhueta de uma pessoa semi-agachada na varanda da casa. Eu me aproximei achando que era o conhecido e fui cumprimentá-lo. Chegando mais perto notei que a silhueta continuava bem escura. Imaginem uma pessoa, só que todo o seu corpo era literalmente todo preto, basicamente uma silhueta de uma pessoa só que em 3 dimensões. Eu me assustei, e continuei andando sem parar. Meu amigo também percebeu e me acompanhou. Eu disse para ele, continue andando e não olhe para trás. Ficamos sem falar nada até chegarmos em casa. Lembro perfeitamente desse momento até hoje. Já fazem mais de 6 anos. Pesquisei sobre fenômenos parecidos na internet e vi pessoas com relatos similares. Chamam isso de Shadow People. Também tive experiência com Shadow People. Quando eu tinha 12 ou 14 anos estava com um amigo na janela da casa dele. Eu olhei pro lado e vi essa figura feita de sombras, igual como você descreveu, era mais escuro que qualquer outra coisa. Ela veio se aproximando devagar. Era alto, tinha facilmente 2,5 m, parecia estar encapuzada. Eu sem conseguir falar nada apenas cutuquei meu amigo, ele viu, saiu correndo e eu corri junto. Depois de estarmos em um lugar mais iluminado e com pessoas nas proximidades, nós nos perguntamos o que vimos. E aí vem uma curiosidade, eu vi, como disse, uma figura usando capuz, mas meu amigo viu uma figura usando o que parecia ser um grande chapéu. Anos se passaram até que esbarrei na internet um artigo sobre paralisia do sono e lá citava sobre essas figuras de sombras que as pessoas viam, que geralmente era uma figura encapuzada ou usando chapéu. Cara, uma vez eu estava dormindo na casa da minha ex-namorada e me levantei para ir na cozinha beber água. A cozinha era num corredor estreito que terminava numa porta onde entrava a luz. Ali no canto, eu notei que havia uma figura escura também. Só sei que dei meia volta e voltei para o quarto dela. Um detalhe é que a família da minha ex é espírita e às vezes faziam sessões lá na casa. Depois contei isso para minha ex e ela disse que nessas sessões a mãe dela já havia sentido a presença do irmão falecido na casa. Quando eu era criança, tinha uma vizinha em cima do nosso AP que dizia fazer rituais de magia branca e frequentava centros espíritas. Uma vez por ano ela viajava para a casa da família e ficava fora por um tempo. Quando a casa ficava vazia, na época eu 12 anos e minha irmã 8, escutávamos passos, pessoas falando e correndo, e móveis arrastando de madrugada. Minha mãe sempre falava pra gente que era coisa da nossa cabeça, que era besteira e que ela nunca escutou essas coisas. O plot principal vem agora. Atualmente eu com 25 anos, morando fora e já casado e irmã na faculdade, há um tempo atrás em conversas de família perguntamos pra minha mãe dessa história, e ela confirmou pra gente que ela também escutava e se cagava de medo. Entretanto ela não queria assustar as crianças. Cara, minha irmã tem umas histórias que eu acho tensas ainda mais porque eu sou medroso mesmo. Nós moramos próximo à casa de minha tia, mais ou menos uns 4 minutos andando daqui para lá, e antigamente nós costumávamos a ir até lá e voltar de madrugada. Certa vez, quando minha irmã estava voltando para casa de madrugada, ela virou a esquina e de repente se viu dentro de um círculo com várias velas, e dentro desse círculo tinha um ser muito alto, totalmente negro, como se fosse uma sombra, e com olhos vermelhos. Ao se deparar com isso ela fala que simplesmente travou e não conseguia se mexer porque algo não deixava enquanto ela estava lá, imóvel neste círculo, ela ouvia esse ser falando algo em uma língua que ela não entendia. Ela disse que só conseguiu sair de lá porque parou um carro do lado dela e perguntou se ela estava bem e o que ela fazia parada ali, esse cara era nosso vizinho. Ela contou para o vizinho e ele não acreditou, chegou em casa e contou para nossos pais e eles não acreditaram. Ela vivia amedrontada porque quando passava em frente a um espelho ou qualquer vidraça que refletisse algo, ela falava que via e escutava este mesmo ser. Depois de algumas semanas desse acontecimento, ela foi na casa de outros parentes e relatou o que tinha acontecido e meu tio e minha tia que eram bastante religiosos fizeram várias orações nela e depois a levaram para ser batizada.
Depois do batismo e das orações, ela nunca mais viu e nem ouviu este ser nos espelhos e vidraças. Em 2010, ou algo assim, eu estava na casa de uns amigos jogando Amnésia, The Dark Descent, à noite perto das 22 horas. Do nada a energia caiu e ficou tudo escuro. Nós estávamos na sala, e havia uma porta grande, de correr, feita de vidro que dava para o quintal, e quando olhamos para fora vimos um trovão e logo em seguida o céu inteiro estava verde. Não estava parecendo que vinha de um ponto, uma fonte, e quanto mais longe da fonte mais fraca era a luz até virar o céu preto novamente. Era o céu inteiro verde. Foi como se fosse um relâmpago, ficou aquele clarão branco por 3 ou talvez 4 segundos, muito mais tempo do que ficaria se fosse um relâmpago normal, e aí esse clarão branco ficou completamente verde por mais ou menos o mesmo tempo, e então o céu voltou ao normal. Foi um flash, porém durou muito mais que um trovão. Aí passou alguns minutos, a energia voltou, ficamos conversando e ouvimos um barulho alto, a energia caiu novamente e aconteceu de novo, o mesmo trovão branco e depois verde, só que agora apenas 2 segundos de cada cor. Nunca descobri o que poderia ter sido. Disseram que poderia ser um transformador explodindo, mas eu vi uns vídeos e não foi nada parecido. Disseram também que talvez pudesse ter sido um meteoro caindo ou algo assim, mas não vi nenhuma notícia sobre isso nas semanas seguintes, e os vídeos que vi para comparar também não pareciam ter o mesmo efeito. Enfim, achei muito estranho e até hoje não sei o que pode ter sido. Aliens! Eu tive uma física, tirando às vezes com barulhos e sensações de ser observada. Uma vez, minha irmã tinha um namorado e eles chegavam juntos do trabalho às vezes para jantar em nossa casa. A casa que morávamos era mal iluminada e, externamente praticamente não tinha luz, apenas uma indireta da rua. Eu os vi entrando pelo portão de relance, parando de frente para a porta, fui abrir para eles, e minha irmã entrou já fechando a porta em seguida. Perguntei, seu namorado não ia entrar? E ela me disse que veio sozinha. Foi uma sensação de silêncio e uma vibe ruim e sem entender por uns segundos. Eu vi a figura escura como uma sombra alta e masculina, maior que ela, como alguém fisicamente sendo uma sombra silhueta, atrás dela, acompanhando-a até mesmo quando abri, mas não foquei a visão pois olhei para minha irmã primeiro, que é mais baixa que eu. Ficamos bem arrepiadas. Quando eu tinha meus 16 anos, meu primeiro emprego foi num laboratório de patologia dentro de um hospital. Para quem não conhece, esse é o setor responsável por fazer biópsias, análise e exames preventivos ginecológicos, em alguns casos, necropsias. No que eu trabalhava, fazia necropsias de natimortos e fetos. Pois bem, o laboratório ficava no mesmo corredor dos consultórios dos ginecologistas e obstetras. Em um dia de manhã, entrei no laboratório para deixar uns papéis e ouvi um bebê chorando, normal, pois as mães levavam os filhos nas consultas pós-parto. Passado uns 10 minutos, comentei com a recepcionista como era chato trabalhar naquele corredor e soltei um. Nossa, ninguém vai fazer esse bebê parar de chorar? Cadê os pais dessa criança? Em tom de brincadeira. Quando falei isso, ela me olhou com cara de estranheza e soltou um. Mas não tem choro nenhum. Na hora achei que era zoeira dela e continuei com o trabalho normal. Pouco tempo depois, o patologista, médico responsável pelo laboratório, pediu que eu pegasse um material na geladeira onde ficavam os materiais para análise. Nesse momento eu tinha até me acostumado com a criança chorona. Quando eu abri a porta da geladeira, o choro cessou na hora. Eu pensei na hora, que porra é essa? Mas ignorei e fui pegar o material que o médico estava esperando. Quando eu olho melhor, tinha um natimorto envolto num lençol dentro da geladeira, esperando a necropsia que ia ser feita no período da tarde. Para mais histórias arrepiantes, inscreva-se no canal.